O Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta o estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, palestra sobre o capítulo 6º, o Cristo Consolador, itens 5 a 8, Advento do Espírito de Verdade, pelo expositor Valmir Freitas, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, é com prazer que nos dirigimos aos companheiros do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, nesta oportunidade de fazermos uma reflexão para nos enriquecermos com ela e para que ela possa, uma vez absorvida, se transformar em ações, em motivações para novos comportamentos. Sabedores de que todos nós temos necessidade de nos transformar. Para começar o nosso trabalho, nós vamos recorrer ao livro Pão Nosso, de autoria de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, e vamos abrir aqui, aleatoriamente, uma mensagem, a de número 96, que se chama Justamente por Isso, e ela se baseia na seguinte mensagem: não vos escrevi porque ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis. Esta passagem está registrada na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 21. Vejamos o que diz Emmanuel. O intercâmbio, cada vez mais intensivo entre os chamados vivos e mortos, constitui grande acontecimento para as organizações evangélicas de modo geral. Não é tão somente realização para a escola espiritista. Pertence às comunidades do cristianismo inteiro. Por enquanto, anotamos aqui e ali protestos do dogmatismo organizado. Entretanto, a revivescência da verdade assim o exige. Toda aquisição tem seu preço, e qualquer renovação encontra obstáculos espontâneos. Dia virá em que as várias subdivisões do evangelismo compreenderão a divina finalidade do novo concerto. O movimento de troca espiritual entre as duas esferas é cada vez mais dilatado. O devotamento dos desencarnados provoca a atenção dos encarnados. O Senhor permitiu o Mundial Pentecostes para o reajustamento da realidade eterna. Convém notar, contudo, que as vozes comovedoras e revigorantes do além repetem comumente velhas fórmulas da revelação e relembram o passado da sabedoria terrestre, a fim de extrair conceituação mais respeitável referentemente à vida. É neste ponto que recordamos as palavras de João, interrogando sinceramente: comunicar-se-ão os mortos com os vivos, porque os homens ignoram a verdade? Isto não. Se os que partem falam novamente aos que ficam, é que estes conhecem o caminho da redenção com Jesus, mas não se animam, nem se decidem a trilhar. Neste momento, nós vamos realizar a nossa prece, fixando a figura de Jesus em nossa mente, para nos dirigirmos ao Mestre Divino, a fim de agradecer por esta oportunidade preciosa de fixarmos a mente e o coração nas mensagens imorredoras e transcendentais
da espiritualidade superior para nos alimentar a alma, fortalecer a vontade e disciplinar os hábitos. Senhor, sabemos da Tua presença, porque já sentimos a companhia dos amigos espirituais que nos socorrem, que nos dão sustentação em todas as horas, para que possamos enfrentar de bom ânimo os desafios da vida. Abençoa-nos também nesta empreitada, Senhor, que cada mente e cada coração ligados a este trabalho possam receber as vibrações de amor, de alegria, de otimismo e de saúde, que nós possamos realmente dar bom uso a esse tempo em que passaremos reunidos. Abençoa-nos, Senhor. Abençoa a cada coração, para que estes corações fortalecidos prossigam em suas lutas e saiam vencedores dela. Dessa forma, Senhor, nós te pedimos permissão para dar por iniciada a nossa fala de hoje. Muita paz. Queridos amigos, mais uma vez, quero agradecer esta oportunidade para falar de um assunto interessantíssimo, aliás, como são os assuntos da doutrina espírita. Hoje nós vamos falar do advento do Espírito da Verdade, que é a segunda parte do capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo intitulado O Consolador Prometido. Então, na primeira parte, Kardec aborda as palavras do Evangelho de João, as palavras de Jesus registradas pelo evangelista, quando ele promete a vinda de um outro Consolador. Porque ele diz: se vós me amais e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao meu Pai, e ele enviará um outro Consolador, que estará convosco e permanecerá em vós. Então, nós temos nestas palavras registradas por João, nos capítulos 14 e 16, 17 seguintes, a promessa de Jesus de enviar um outro Consolador. Eu não vos deixarei órfãos. Ora, Jesus já está nos dizendo, de uma forma indireta, que ele é um Consolador e que o Pai enviará a seu pedido um outro Consolador. Então, nós sabemos das revelações, da primeira revelação, que foi através de Moisés, a ideia de que existia um só Deus e de que esse Deus era justo. Mas essa justiça era atemorizadora. Tanto é assim que a expressão no Antigo Testamento é temer a Deus. Passa o tempo e o Mestre Divino
mergulha nas sombras da terra para realizar a sua missão extraordinária de iluminação da humanidade, trazendo a ideia de que Deus é bom. Então ele muda o eixo do pensamento, do relacionamento com Deus, porque já não é o Deus da justiça, daquela justiça que impunha medo, quase um terror, mas é o Deus do amor. Mas o próprio Jesus diz também no Evangelho registrado por João, no Evangelho que ele escreveu, o próprio Jesus diz: muita coisa tenho a vos dizer que não podeis suportar agora. Jesus não está falando apenas para os apóstolos, Jesus está falando para a humanidade encarnada daquele momento. A mensagem que ele trouxe é tão extraordinária que 2000 anos depois nós não conseguimos vivenciá-la, vivê-la em grande profundidade. Flertamos, nos exercitamos para assimilá-la, para incorporá-la ao nosso comportamento, mas ainda temos muito a caminhar. Isso em relação aos valores morais. Mas Jesus ainda tinha outras revelações a fazer que nós não podíamos, nós, a humanidade, entender, compreender naquela época. Por isso a necessidade do outro Consolador. E aí, o Espírito da Verdade, citado por Jesus, é o Espírito que preside este movimento de regeneração na Terra. Chegado o momento, esse Consolador surge, e não pode ser uma pessoa, porque afirma Jesus que ele estará em nós e ficará conosco. Então só pode ser um corpo de conhecimento, uma doutrina. E Jesus vem na condição do Espírito da Verdade. E nós vamos verificar isso agora, porque essa parte do capítulo, ela trata justamente de 4 comunicações do Espírito da Verdade que Kardec recolheu para apresentá-la nesta segunda parte do capítulo 6. Então começamos assim, com o item 5. São mensagens belíssimas, extraordinárias. Ele começa assim: venho, como outrora, aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Então ele vem como ele já veio antes, para executar a mesma missão. O Espiritismo, como fez antigamente a minha palavra, tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinarem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a doutrina divinal, como um ceifeiro reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Então eu me recordo da passagem de Jesus em que ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, deixai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o repouso para vossas almas. Então aqui nesta comunicação, o Espírito da Verdade está fazendo alusão a estes ensinamentos, a estas palavras que ele mesmo proferiu antes. Nós não vamos ler a mensagem toda, até porque são 4 mensagens, e nós até acrescentamos mais uma, não sei se vai dar tempo,
de comentar sobre ela, mas nós vamos tomar a liberdade de ler mais um trechinho dessa primeira comunicação, em que ele diz assim: sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados, que vendo o céu caem nos abismos do erro. Mais à frente ele diz assim: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Então, nós percebemos a tremenda harmonia desta mensagem, que é uma mensagem em que o Espírito da Verdade exala misericórdia para com os homens, para com os espíritos encarnados, e nos orienta a amar. E me chama a atenção este detalhe: amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Ele não ficou satisfeito apenas em falar amai-vos, porque ele poderia dizer amai-vos instruídos, e nós compreenderíamos perfeitamente. Mas ele fez questão de destacar que este é o primeiro ensinamento, embora ele já viesse em primeiro lugar. E depois ele diz: instruí-vos, este é o segundo, para nos chamar a atenção a esta necessidade premente de nós exercitarmos o amor, o olhar generoso sobre as pessoas, para que nós possamos desenvolver o hábito de enxergar as qualidades das pessoas, e as nossas também, mas não de uma forma arrogante, mas não como quem fosse se sentir superior, absolutamente, mas para desenvolver esse olhar generoso, carinhoso, porque todos nós queremos ser amados, mas raros são aqueles que querem amar. Nós ainda estamos nos habituados, condicionados a querer receber a atenção e o carinho das pessoas. Mas quando é que nós vamos despertar para a necessidade de exercitarmos a atenção e o carinho que vão sair de nós em relação às outras pessoas, em direção às outras pessoas? Porque é isso que faz a diferença. Alguém pode ser extremamente amado e se sentir infeliz, porque não consegue enxergar nem sentir esse amor. Portanto, nós só conseguiremos viver pacificados intimamente se nós exercitarmos o amor e nos instruirmos também, o que é importantíssimo, porque eu preciso adquirir conhecimento para desenvolver o discernimento. Esta é uma etapa do aprendizado. Mas eu preciso me preocupar em amar as pessoas. Não basta eu conhecer todos os livros, como se isso fosse possível, não bastaria. Não bastaria eu ter todas as experiências se eu não conseguisse desenvolver o amor, a boa vontade, a tolerância em relação às outras pessoas, porque é isso que vai me fazer caminhar.
Então eu preciso da instrução, eu preciso do conhecimento, mas esse conhecimento não é um fim em si mesmo, ele é um meio para chegar a um fim, que é a espiritualização. No cristianismo encontram-se todas as verdades, a essência do amor, do perdão, da caridade, da ligação com Deus, estão na mensagem que Jesus veio trazer à Terra. E todas as deturpações, todos os problemas foram criados pelo homem imperfeito. A mensagem é perfeita e os homens são espíritos imperfeitos. Por isso, deturparam a mensagem. E o objetivo do Espiritismo é reviver essa mensagem em sua pureza e simplicidade, afastando tudo que foi colocado e que desviou o homem do pensamento original de Jesus. Mais à frente, na outra comunicação, no item 6, o Espírito da Verdade diz assim: venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Então, eu acho muito interessante essa passagem, além de ser dita de uma forma belíssima. Jesus destaca o Espírito da Verdade, que é um pseudônimo, né? Que é preciso elevar a resignação ao nível das provas. Não se promete a retirada das provas, o afastamento da dificuldade. Mas aqui é apontado um caminho, que é preciso elevar a resignação ao nível das provas. E o que é resignação? É você aceitar a dificuldade, a dor, sabendo que no momento talvez seja impossível ela se modificar, mas aproveitar o obstáculo para crescer, para se transformar, para empreender esta mudança íntima de qualidade no nosso sentimento e no nosso comportamento, sabedor de que nenhum de nós anda esquecido da misericórdia divina. Por isso os anjos da consolação virão enxugar nossas lágrimas, não virão retirar as nossas provas, não virão resolver os nossos problemas, até porque, se assim o fizessem, nós não aprenderíamos nada. Nós criamos as situações, sofremos as consequências e temos que nos esforçar para resolver esses ecos do passado que chegam até nós na forma de dor, de frustração, de decepção, etc. Porque o próprio mal traz consigo um bem, que é o nosso amadurecimento emocional, que é a apuração dos nossos sentimentos, para que nos tornemos mais em harmonia com as leis divinas. E tem uma outra passagem muito bonita e muito interessante, que diz assim: quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Vamos voltar a esse trecho. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz,
sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Olha, então todas as lutas, todas as dores, todos os obstáculos enfrentados, Jesus assevera que germinarão, ou seja, as transformações provocadas por essas vivências germinarão em nós, se nós realmente encararmos essas dificuldades com a visão do Espírito, com a visão de quem quer crescer, quer se transformar. Isso é muito interessante, porque nós temos geralmente a visão imediatista, a visão do hoje. Nós queremos uma resposta rápida e nós queremos uma resposta que venha ao encontro da nossa expectativa, que é sempre de afastar a dor e a dificuldade. Mas o que ocorre é que quando nós vivemos realmente com sinceridade de propósitos, nós vamos empreendendo essas transformações aos poucos. Ninguém está falando aqui de santidade, ninguém está falando de espíritos altamente elevados. A mensagem de Jesus chega a nós como a água preciosa para o viajante cheio de sede que encontra um oásis. Nós somos os viajores da eternidade, o espírito imortal, que reencarna muitas vezes para se auto-iluminar. E a mensagem de Jesus é essa. Ela vem dizer que nossos esforços não serão perdidos, que nosso empenho não será esquecido, porque eles serão os fatores geradores da nossa mudança interna, do nosso estado íntimo. Na terceira mensagem, no item 7 do capítulo 6, o Espírito da Verdade começa assim: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Mais à frente ele diz assim: extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. A impiedade é o fato de nós sermos implacáveis, insensíveis, indiferentes com a dor alheia. A mentira, o erro, a incredulidade nos afastam da faixa superior das vibrações. Então, combater essas tendências do espírito imperfeito é o nosso trabalho. Lavrar o campo de nossa própria alma, para que nós nos harmonizemos à lei divina. Então Jesus é o médico das nossas almas, e todos nós espiritualmente somos criaturas necessitadas desta mensagem, mas não apenas de ouvir a mensagem, mas de lutar para que ela se consolide em nós, em forma de comportamento, não apenas de palavras, em forma de ações. O Espírito da Verdade também destaca a abnegação e o devotamento. Então nós temos a resignação, que é o fato da pessoa se conformar no bom sentido, com a impossibilidade de mudar uma situação, mas que de maneira nenhuma é conformismo. De maneira nenhuma é a pessoa sentar à beira do caminho e ficar chorando, se sentindo incapaz, tendo autopiedade
não tendo pena de si mesmo. Pelo contrário, enquanto a pessoa se resigna, enquanto ela reconhece a impossibilidade de sair daquela situação naquele momento, ela luta para se transformar. A abnegação é fazer o bem com sacrifício, com dificuldade. E o devotamento é se dedicar a uma causa, né? É se dedicar a um objetivo de uma forma profunda. E o Espírito da Verdade vai dizer: a sabedoria humana reside nessas duas palavras: devotamento e abnegação. E finalmente ele diz assim: o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O sentimento do dever cumprido, para nos harmonizarmos às leis divinas, devemos cumprir com o nosso dever. O nosso dever de pai, de mãe, de filho, de irmão, de amigo, de trabalhador da doutrina, os nossos deveres em relação ao trabalho, onde ganhamos o pão de cada dia, os nossos deveres em relação à vizinhança, procurando desenvolver essa consciência de paz e de harmonia, porque a paz começa em nós, a paz começa em mim, e eu sou responsável por isso. Então, a mensagem do Espírito da Verdade é essa mensagem que vem nos dizer que é possível nós nos transformarmos, com uma condição: nós teremos que nos esforçar para isso. Isso não ocorrerá por acaso, mas ocorrerá a partir do nosso próprio esforço. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela atenção. Vamos fazer a nossa prece final dizendo: Senhor, muito obrigado por esta oportunidade. Muito obrigado por eu me permitir um tempo para me afastar da agitação do mundo, dos interesses corriqueiros, e projetar uma visão como espírito imortal que sou, para sentir a espiritualidade ao meu lado, para sentir a força da tua presença através desses ensinamentos, para aplicá-los a mim mesmo, a fim de me transformar. Abençoa-me, Senhor, a tanta gente que está nas suas lutas, nas suas dificuldades, a caminho da luz. Abençoa, Senhor, a toda essa humanidade que sofre os seus desafios, que enfrenta os seus desafios. E ser conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, muita paz. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra, dia 14 de fevereiro, às 18 horas. Estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º. Bem-aventurados os pobres de espírito. Itens 1 e 2. O que se deve entender por pobres de espírito, pela expositora Márcia Matos, do Centro Espírita Isaac Lima. Aguardamos vocês.